E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui a mais um conteúdo, né, de vocês aí. A partir de hoje vamos focar na geometria, né, geometria plana, se tratando um pouco do assunto de relações métricas no triângulo retângulo. Bem, esse assunto é um assunto bastante corriqueiro em provas, por exemplo, como EPICAR, a prova da Escola Naval, Colégio Naval, principalmente. Por quê? Porque o triângulo retângulo é um triângulo, né, que tem muitas propriedades envolvidas nele. Então a gente vai trabalhar, né, essas propriedades, hoje tratando-se principalmente das relações métricas, mas com o tempo nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso daí, tudo bem? Bem, então, dado um triângulo retângulo, destacaremos elementos importantes nele. Então aqui eu vou desenhar um triângulo, está aqui o meu triângulo retângulo, tudo bem? E aqui eu destaquei alguns pontos, né, desse triângulo. Primeiro quais são esses elementos básicos no triângulo retângulo? Então nós temos aqui, ó, a hipotenusa do triângulo, é óbvio, né? Quem é a hipotenusa do triângulo? Eu considerei aqui o lado A, tá vendo? O lado BC, de valor Azinho. Ou seja, se essa é a minha hipotenusa, significa dizer que esse ângulo azul mais esse ângulo verde formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, né? São ângulos o quê? São ângulos complementares, beleza? Nós também temos aqui B e C sendo os catetos do triângulo retângulo, tá? Nós temos a altura relativa à hipotenusa aqui, ó, a altura AH, que eu chamei de Hzinho. E nós temos as projeções MN, ou seja, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então a projeção do cateto C é M, a projeção do cateto B é N. Tranquilo? Show de bola. Então o que nós temos aí? As relações métricas no triângulo retângulo é resultado das proporções existentes entre os lados dos triângulos representados na figura. Lados dos triângulos. Que triângulos são esses, pessoal? São 3 triângulos que nós temos na figura aqui. 3 triângulos que são semelhantes. Então, ó, o triângulo ABH, o triângulo AHC e o triângulo ABC, que é o que está sendo descrito aqui, ó. Vamos lá. Na figura anterior é fácil observar que os triângulos ABC, AHB e AHC são o quê? São semelhantes, onde aplicando as razões de semelhança entre os lados chegamos em algumas identidades. Identidades essas que são o quê, pessoal? As relações, as próprias relações métricas do triângulo. Então, quando eu desenhei esse triângulo aí, ó, a gente definiu 3 triângulos, o triângulo ABH, o triângulo AHC e o triângulo ABC. Todos eles são semelhantes, por quê? Porque seus ângulos são congruentes. Então, por exemplo, se o triângulo ABC, né, triângulo ABC, aqui é 90, eu disse que esse ângulo aqui é o quê? Verde, e esse ângulo aqui é azul, a soma desses dois ângulos dá 90 graus. Quando eu traço a minha altura aqui, eu formei um ângulo de 90. Se eu já tenho um ângulo verde aqui mais um ângulo de 90, necessariamente esse ângulo tem que ser azul. O mesmo ocorre aqui. Se esse ângulo é de 90 e esse ângulo é azul, necessariamente esse ângulo é verde. Então, ó, repare, eu tenho um triângulo AHC, que tem ângulos 90, azul e verde. Tem um ângulo ABH, que tem ângulos 90, azul e verde. E tem um triângulo ABC, que tem ângulos o quê? 90, azul e verde. Se os 3 ângulos são o quê? Iguais, então eu garanto que esses triângulos são o quê? Semelhantes. Tranquilo? Se eles são semelhantes, então vale aplicar a razão de semelhança entre esses triângulos. Então, quando eu aplico as razões de semelhança, por exemplo, aqui, ó, entre o triângulo grandão, que é o triângulo ABC, e o triângulo AHB, eu chego em 3 relações aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu tenho? Proporções entre esses lados. Tá? As proporções entre esses lados. Então, ó, eu posso pensar em pegar o ângulo azul com o ângulo azul desse triângulo. Posso pensar em pegar um ângulo de 90 e um ângulo de 90 desse triângulo. E a gente vai chegando nessas relações. Eu não vou ficar mostrando relações por relações para vocês aqui. Elas estão descritas, basta você verificar. Pô, se eu estou pegando entre o triângulo ABC e o triângulo HB, eu vou ver, pô, de frente para o ângulo azul, qual é o ângulo, qual é o lado que está no triângulo grandão, de frente para o ângulo azul? É o lado AB. De frente para o ângulo azul no triângulo AHB, quem é que está oposto? É o lado BH. Então vou botar aqui, ó, AB sobre BH. Beleza? De frente para 90 no triângulo grandão, é quem? É o lado BC. De frente para 90 no triângulo ABH, é quem? É o lado AB. Então tá aqui, ó. AB sobre BH é igual a BC sobre AB. Só que quem é AB? AB é C. Beleza? Quem é BH? BH é M.
Quem é BC? BC é A. Beleza? E quem é AB? AB é C. Então, quando eu substituo aqui, eu chego nessa propriedade, nessa relação. Se eu for fazer o mesmo que eu fiz entre o ângulo azul e o ângulo de 90, mas agora se eu fazer entre o ângulo verde e o ângulo de 90, eu chego nessa relação. Se eu fazer entre o ângulo azul e o ângulo verde, eu chego nessa relação. Então, isso entre os triângulos ABC e AHB. Eu posso aplicar essas relações de semelhança, essas razões de semelhança, não entre o triângulo ABH e o ângulo ABC, mas agora entre quem? Aí vamos lá, ó, vamos continuar. Né? Eu posso aplicar as razões de semelhança entre os triângulos ABC e AHC. Então agora eu vou considerar esse triângulo aqui, AHC, e esse triângulo grandão, ABC. Se eu for fazer as razões de semelhança entre esses triângulos, a gente vai chegar nessas propriedades aqui, ó. Beleza? Então, temos essas três propriedades aqui, que são estabelecidas entre quem? As razões de semelhança dos lados do triângulo AHC com o triângulo ABC. Tranquilo? Vamos continuar. Eu poderia também fazer as razões de semelhança entre o triângulo AHC e AHB, ou seja, AHB e AHC, fazendo as mesmas condições. De frente para o ângulo azul, quem eu tenho? Olha lá, vamos lá. De frente para o ângulo azul, eu tenho o lado AH. De frente para o ângulo azul, pequenininho, eu tenho quem? Eu tenho o lado BH. Beleza? De frente para 90 nesse aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o lado AB. AB não, AC, né? De frente para 90 nesse pequenininho aqui, eu tenho quem? Eu tenho o lado AB. Então, é só você acompanhar ângulo a ângulo. Substituindo os valores, eu vou ter o quê? H sobre M é igual a B sobre C. Ou seja, HC é igual a M vezes B. Isso continua, né? Poderia fazer entre o ângulo verde e o ângulo de 90. Ó. De frente para o ângulo verde, eu tenho quem? Eu tenho N. De frente para o ângulo verde, eu tenho quem? Eu tenho H. De frente para o ângulo de 90, eu tenho quem? Eu tenho B. De frente para o ângulo de 90, eu tenho quem? Eu tenho C. Beleza? Então aqui recai em outra propriedade. Se eu fosse fazer agora entre o verde e o azul, por exemplo, de frente para o ângulo azul, eu tenho quem? Eu tenho H. De frente para o ângulo azul, eu tenho quem? Eu tenho M. De frente para o ângulo verde, eu tenho quem? Eu tenho N. De frente para o ângulo verde, eu tenho quem? Eu tenho H. Então, se a gente for fazer o produto dos lados opostos aqui, ó, produto, né, cruzado, a gente chega nessa propriedade. Então, todas essas propriedades das relações métricas são representadas por semelhanças de triângulos no triângulo retângulo. Tá? Então, quais são as mais importantes? Quais são as relações importantes que nós temos que gravar? Primeira relação aqui, ó, é essa. Em todo triângulo retângulo, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção sobre ela. Então, por exemplo, aqui, o que nós temos? Ó? Nós temos que B ao quadrado é igual a vezes N. Quem é N? A projeção do cateto sobre a hipotenusa A. C ao quadrado é igual a vezes M. Quem é M? M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. Essas propriedades são bastante importantes, tá? Segunda propriedade que nós temos aqui importante. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura que lhe é relativa. Qual é essa? Essa aqui, ó. B vezes C, o produto dos catetos, é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a ela mesma. Beleza? E a terceira, que é extremamente importante, ó. O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das suas projeções. Então, ó, o que eu tenho aqui? O quadrado da altura relativa à hipotenusa, essa aqui, ó, a altura ao quadrado, é igual ao produto das suas projeções, ou seja, igual a M vezes N. Essas quatro propriedades são as mais importantes, tudo bem? São as mais importantes. A gente tira mais duas importantes em funções dessas aqui. Então, por exemplo, no segundo slide aqui, ó, o que nós temos? Temos o seguinte. Nós temos que, se B ao quadrado é igual a vezes N e C ao quadrado é igual a vezes M, o que acontece se eu somar B ao quadrado com C ao quadrado? Se eu somar B ao quadrado com C ao quadrado, né, que está aqui, é o mesmo que somar AM vezes AN. Consequentemente, se eu botar o A em evidência, eu vou ter que isso é M vezes N mais N. Sendo que M mais N é as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que no caso aqui, a soma disso aqui dá A. E A vezes A acaba gerando A ao quadrado. Então a gente tem o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que implica no teorema de quem? Pitágoras. Então,
Teorema de Pitágoras também pode ser demonstrado, essa relação aqui entre os catetos e a hipotenusa, pode ser demonstrada através das relações métricas do triângulo retângulo. E, por exemplo, se C² é igual a B² mais C², ou seja, se isso aqui é verdade, então eu posso dizer o seguinte: se eu pegar toda essa equação e multiplicar pela altura ao quadrado, o que eu vou ter? Vou ter A² vezes H² é igual a B² vezes H² mais C² vezes H². Ou seja, eu multipliquei toda a equação por H². Quando eu olho para cá, A² vezes H², eu posso substituir isso pela relação que a gente viu lá anteriormente, que era o quê? Que A vezes H era igual ao produto dos catetos, concorda? Então, no lugar de A vezes H, eu coloquei quem? B vezes C. Porque se A² vezes H² é igual a vezes H tudo ao quadrado, então isso aqui vai ficar o quê? B vezes C tudo ao quadrado, que fazendo a distributiva a gente cai aonde? B² C². Perceba que agora eu tenho todo mundo em função dos catetos e da altura. Logo, se eu dividir todo mundo, né, a equação inteira, por AH², melhor, por H² B² C², quando eu pego, ó, essa expressão aqui, divido B² C² por H² C² B², vai cortar B², vai cortar C², vai sobrar quem? H². Mesma coisa dividindo aqui, ó. Todo mundo por H² B² C², vai cortar quem? Vai cortar B², vai cortar H², vai ficar quem? Vai cortar C², vai cortar... aqui vai cortar C², B², H², vai sobrar o C². E aqui vai sobrar quem? Vai sobrar o B². Então a gente chega nessa relação inversa aqui. Ou seja, o inverso do quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual à soma dos inversos dos quadrados dos catetos. Essa propriedade é uma propriedade pouco usual, tudo bem? Não é tão usual quanto quem? O Teorema de Pitágoras, e nem tão usual quanto as outras propriedades anteriores. Porém, se for alguma questão envolvendo essas relações aqui, provavelmente vai ser uma questão com nível de dificuldade bem maior, tranquilo? Então, essa aqui foi a aula de relações métricas no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo a gente continua com o conteúdo de geometria. Show? Até mais!